O ano político mal começou, e o Brasil já vive aquela sensação familiar de que a próxima eleição presidencial não está no horizonte, ela já está em curso. As pesquisas aparecem, os movimentos simbólicos ganham força, os bastidores fervem e o governo, como de costume, reage mais do que age. É nesse ambiente que surgem dados eleitorais, gestos políticos calculados e sinais claros de que o cenário de 2026 começa a se desenhar bem antes do calendário oficial permitir. A mais recente pesquisa que aponta Flávio Bolsonaro vencendo Lula em um eventual segundo turno não é apenas um número frio. Ela funciona como um termômetro político e, sobretudo, como um aviso. Pesquisas não elegem ninguém, é verdade, mas revelam humores, tendências e, principalmente, fragilidades. Quando um governo em exercício começa a perder em simulações diretas, o problema raramente está na oposição, geralmente está dentro de casa. O dado expõe algo que o Planalto tenta esconder sob discursos otimistas. Lula não é mais unanimidade nem sequer entre aqueles que o apoiaram por rejeição ao adversário anterior. O desgaste natural de um terceiro mandato se soma a decisões impopulares, promessas não cumpridas e uma gestão que parece mais preocupada em administrar narrativas do que resultados concretos. A pesquisa apenas traduz em números uma percepção que já circula no cotidiano político. Enquanto isso, do outro lado do espectro, Jair Bolsonaro reaparece, não apenas como figura central, mas como articulador. O discurso de união da direita, pregado em encontros e reforçado por aliados próximos, não surge por acaso. Ele responde a um diagnóstico claro: fragmentação favorece quem está no poder. A tentativa de organizar o campo oposicionista desde já mostra maturidade estratégica, algo que faltou em outros momentos da história recente. O curioso é que essa defesa da União não vem acompanhada de imposição de nomes ou projetos fechados. Pelo contrário, o recado é político, não eleitoral. Trata-se de criar ambiente, não de anunciar chapa. Em política, quem se antecipa no debate costuma chegar mais preparado ao confronto. E o governo percebe isso, tanto que reage com um nervosismo sempre que o tema 2026 surge fora do seu controle. Mas política não se faz apenas com discursos e pesquisas. Ela também se constrói no simbólico, e poucos episódios recentes ilustram isso tão bem quanto a caminhada de 230 quilômetros realizada por Nicolas Ferreira. Um gesto físico, quase arcaico, em tempos de política digital. Um ato que mistura fé, resistência e exposição pessoal. Ao relatar dores, dificuldades e até um problema físico no pé, Nicolas transforma o corpo em mensagem, algo que líderes políticos sempre fizeram, ainda que hoje isso incomode analistas acostumados apenas a planilhas e gráficos. A reação a esse episódio revela muito mais sobre o ambiente político do que sobre o próprio parlamentar. Enquanto apoiadores veem perseverança e coerência entre discurso e prática, críticos tentam reduzir o gesto a marketing. Mas política é, em grande parte, comunicação simbólica. Caminhar, sofrer, insistir, tudo isso comunica. E comunica bem em um país cansado de discursos vazios e promessas recicladas. Não por acaso, Michele Bolsonaro surge como uma das vozes a reconhecer em Nicolas um grande líder. O gesto não é trivial. Michele ocupa hoje um espaço político próprio, com trânsito entre eleitores que nem sempre se identificam com o discurso tradicional da política institucional. Quando ela aponta liderança em alguém mais jovem, sinaliza renovação, continuidade e, talvez, construção de futuro. Não se trata apenas de elogio pessoal, mas de mensagem estratégica. Esse conjunto de movimentos, pesquisas, discursos de união, gestos simbólicos e reconhecimento público contrasta fortemente com o ambiente do governo Lula. Enquanto a oposição se organiza, o Planalto se defende. Enquanto uns falam de futuro, outros explicam o presente.
E essa diferença de postura costuma pesar, especialmente quando a economia não entrega o que foi prometido e os escândalos insistem em bater à porta. O chamado caso Master é um exemplo claro disso. Independentemente do desfecho jurídico, o simples avanço das investigações já representa desgaste político. Em governos fortes, crises são absorvidas. Em governos fragilizados, elas se acumulam. A oposição sabe disso e pressiona, não por espetáculo, mas porque entende que a transparência seletiva tem custo eleitoral. Cada resposta atravessada, cada silêncio, cada tentativa de minimizar o problema amplia a desconfiança. O governo Lula parece preso a uma lógica antiga, acreditar que controle de discurso ainda é possível num ambiente hiperconectado. Não é. Vazamentos acontecem, documentos circulam, versões são comparadas em tempo real. Quando o Planalto tenta abafar, o barulho só aumenta, e o eleitor percebe. Enquanto isso, o contraste com figuras da oposição se intensifica. A imagem de um deputado caminhando centenas de quilômetros, enfrentando dor física, dialoga diretamente com um sentimento de sacrifício e compromisso que falta à política tradicional. Pode-se gostar ou não do personagem, mas o símbolo é poderoso, e símbolos em política constroem narrativas duradouras. O governo, por sua vez, parece mais confortável no terreno da reação. Reage às pesquisas, reage às manifestações, reage às investigações. Falta iniciativa, falta agenda positiva que não dependa de slogans. Falta, sobretudo, a sensação de rumo claro. Em um terceiro mandato, isso não deveria acontecer, mas acontece. Essa soma de fatores explica por que pesquisas começam a mostrar cenários desfavoráveis ao presidente. Não é perseguição, não é conspiração, é política. Governos que não conseguem empolgar passam a ser comparados, e quando a comparação começa, o jogo muda. O eleitor deixa de perguntar quem eu rejeito menos e passa a perguntar quem pode fazer melhor. É nesse espaço que a oposição tenta entrar, com erros, acertos, excessos e ajustes, mas entra, e entra cedo. O Planalto sabe disso. Por isso, qualquer menção a 2026 gera desconforto, porque o tempo, diferente do discurso, não pode ser controlado. Ele passa e cobra. No fim das contas, o que se desenha não é apenas uma disputa de nomes, mas de narrativas. De um lado, um governo que promete estabilidade, mas entrega desgaste. Do outro, um campo político que fala em união, resistência e futuro. Quem vencerá essa disputa ainda é cedo para dizer, mas uma coisa já é certa. A eleição de 2026 começou antes do previsto, e Lula já não entra nela com a vantagem que imaginava. O chamado caso Master deixou de ser um episódio técnico do sistema financeiro para se transformar em um problema político de grande envergadura para o governo Lula. O colapso do banco, cercado por suspeitas de fraudes bilionárias, operações sem lastro e falhas graves de fiscalização, expôs não apenas fragilidades regulatórias, mas também levantou questionamentos incômodos sobre possíveis relações de influência, proteção institucional e omissões deliberadas. Quando um escândalo financeiro passa a envolver instituições de controle e alcança o debate político, o dano deixa de ser apenas econômico e passa a atingir diretamente a confiança pública no Estado. O desgaste para o Planalto cresce à medida que surgem dúvidas sobre o ritmo e a profundidade das investigações. A percepção de que há resistência em avançar com apurações mais amplas alimenta a narrativa de seletividade e conivência, especialmente em um governo que prometeu ruptura com práticas do passado. A oposição explora esse terreno com habilidade, associando o caso a uma velha marca do lulismo, a proximidade excessiva entre poder político, interesses financeiros e estruturas institucionais que deveriam funcionar como freios, não como escudos.
Mesmo sem provas conclusivas até o momento, o simples acúmulo de suspeitas já produz efeito corrosivo sobre a imagem do governo. No Congresso, o episódio ganhou vida própria. A pressão pela abertura de uma CPMI reflete não apenas o desejo de esclarecer os fatos, mas também a compreensão de que o caso Master tem potencial para se tornar um símbolo político, daqueles que não se apagam com notas oficiais ou discursos bem ensaiados. Quanto mais o governo tenta minimizar o problema, mais ele cresce. E em um cenário pré-eleitoral, escândalos desse tipo costumam funcionar como gatilhos de memória coletiva, reacendendo desconfianças antigas e reforçando a ideia de que, apesar das promessas de mudança, certos padrões permanecem intocados.